Queria conversar com vocês e refletir com a nossa querida igreja ou até mesmo com irmãos de outras igrejas sobre qual é o segredo da vida cristã. Você já parou para refletir sobre esta pergunta ou já se fez esta pergunta? Qual é o segredo da vida cristã? E eu quero fazer isto a partir do livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Então, Léo, anota aí, Léo, nos ajuda. Léo é o nosso irmão querido, né, que sempre nos auxilia nas mídias, tanto ele como Carol Claudino, Vitor. Há uma galera muito boa, há uma turma muito boa, graças a Deus, na nossa igreja, que nos auxilia, né? E Léo, em especial aqui, transferindo, né, as mensagens do Instagram para o YouTube da igreja. Sim, se você perde, né, alguma mensagem, por exemplo, eu já perdi algumas mensagens no horário marcado e pude assistir em outros momentos. Assim o faça, né? Aproveite, tendo a oportunidade, assista a mensagem e que ela possa te edificar, né? Que ela possa te edificar. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Larissa, Jesus, um abraço, minha irmã. O tema da mensagem é: qual é o segredo da vida cristã? Existe um segredo na vida cristã? Se sim, que segredo é este? E de bate-pronto, eu já queria responder esta pergunta dizendo o seguinte: sim, existe um segredo. Qual é a resposta, então, Emanuel, para esta pergunta de qual é o segredo da vida cristã? Irmãos, o segredo da vida cristã se chama Deus. Deus é o segredo da vida cristã. Antes de ler o texto, eu queria contar uma história que conta, né, um pai acerca do seu filho, e ele diz que desde a tenra idade do seu filho, né, ele desde novo, ele dizia para o seu filho o seguinte: filho, quando você completar 12 anos, eu vou lhe ensinar qual é o segredo da vida. E aquilo tomou o coração do menino de tal maneira que ele sempre perguntava e queria saber antecipadamente do seu pai qual era o segredo da vida. E o pai dizia sempre para ele, quando questionado: filho, eu disse a você que diria qual é o segredo da vida quando você completar seus 12 anos. O tempo se passou, irmãos, e aquele segredo sempre incomodou a criança, que ao completar os seus 12 anos, na noite que vira, né, para o dia do seu aniversário, ele corre para o quarto do seu pai, bate na porta e pergunta: pai, hoje é o dia do meu aniversário, no qual eu completo 12 anos. E o senhor se lembra o que é que o senhor deve me dizer, pois o senhor sempre me dizia que quando eu completasse 12 anos, o senhor me diria qual é o segredo da vida. Ao que o pai pegou o seu filho, colocou sobre ele no seu colo e disse: filho, sabe qual é o segredo da vida? O segredo da vida é: vaca não dá leite. Hã? Como assim, Emanuel? Vaca não dá leite. O filho olhou para o pai atônito e estranhou, ele achando que o seu pai diria uma coisa assim inédita por ele ser filósofo. E aí o pai foi explicar ao filho o porquê que vaca não dá leite, e esse seria o segredo da vida. Ao que o filho
Ao que o pai diz para o filho: filho, a vaca não dá leite se você não se levantar cedo, empurrar a sua mão na teta dela e arrancar dela o leite. Para isso você vai ter que se acordar cedo, você vai ter que enfiar o seu pé no estrumo, levar chuva, você vai ter que trabalhar para extrair dela leite. Esse, segundo o pai, é o segredo da vida cristã. O que o pai estava querendo ensinar ao filho era que a vida não é nada fácil. Exige de cada um de nós esforço. Exige de cada um de nós suor, fadiga. Às vezes, entrar numa situação difícil, pois se levantar cedo, trabalhar duro, é algo que nos traz fadiga. Por outro lado, irmãos, a vida cristã também não é muito diferente. E existe também um segredo para a vida cristã. Qual é o segredo? Eu já respondi. O segredo da vida cristã se chama Deus. Deus é o segredo da vida cristã. E eu queria defender, né, essa ideia a partir do texto de 1 Coríntios, ou falar sobre isso a partir do texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Pois o texto diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso mesmo, irmão Valdilene. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Para aqueles que chegaram agora, nós estamos falando sobre qual é o segredo da vida cristã. E aí eu respondi já a pergunta dizendo que o segredo da vida cristã se chama Deus. Ele é o segredo da vida cristã. Então, irmãos, se alguém chega para outra pessoa, digamos, Felipe, né, da nossa igreja, que é educador físico, Diego e tantos outros, e diz assim: meu irmão, você que é educador físico, eu quero ter um corpo treinado, trabalhado, etc. e tal, o que é que eu devo fazer? E aí ele vai dar, né, algumas coordenadas. Você deve treinar, você deve ir, né, aos treinos praticamente todos os dias. Se você chega a alguém da área de saúde e pergunta a ela, digamos, a Elisama, nossa nutricionista: Elisama, o que é que eu faço para ter agora, né, uma alimentação saudável? Ora, então mudar a alimentação, deixar toda a alimentação lixo que se come de lado para uma alimentação sadia. E aí isso vai ter um impacto gigantesco na sua saúde. Se alguém chega para um professor, né, e diz assim: professor, eu quero passar no concurso, qual é a orientação que o senhor me dá? Ora, estudar. Não existe outro caminho. Então, se por um lado, irmãos, existem segredos ou algumas questões que nós podemos pensar para alcançar um determinado fim, na vida cristã também não é diferente. O segredo da vida cristã se chama Deus. E Paulo aqui, na sua carta aos irmãos da igreja de Corinto, nos dá uma lição de mestre, irmãos. Nos ensina bastante de como nós podemos caminhar e caminhar de maneira confiante a estrada da fé. Nós estamos diante, irmãos, de um capítulo 10, né, do verso de número 23 ao verso de número 33, Paulo discute a temática da liberdade cristã. Até onde vai a liberdade do cristão? O que é que o cristão pode ou não pode fazer? O que lhe compete?
quais são as características que forjam a vida de um cristão, fazendo com que ele viva de maneira a glorificar a Deus e tenha certos limites estabelecidos para que a sua vida aponte para a pessoa de Jesus Cristo. É tanto que existem limites, e quando estes limites não são respeitados pelo cristão, as pessoas levantam os olhos e se questionam, se perguntam: como um cristão pode agir desta maneira? Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo, uma vez que ele é cristão? Então Paulo discorre entre os versos 23 ao verso de número 33, neste bloco aí de 10 versos, acerca da liberdade cristã. E ele mostra, aponta aí nesse verso, no verso de número 31, o X da questão, o ponto, chave. Ele dá aqui um checkmate, irmãos, e instrui aquela igreja de uma vez por toda que tinha uma dificuldade nas questões interpessoais. Lembrem-se que o capítulo 10, ele antecede o capítulo 11, óbvio, O capítulo 11, no qual Paulo fala, no capítulo 11, acerca da ceia cristã. Então, Paulo vem já preparando a sua fala, o seu discurso, para trazer uma reflexão sobre um desentendimento, uma falta de conhecimento, sabedoria que estes irmãos estavam tendo com outros irmãos, Com outros irmãos. Então Paulo, quando ele chega aqui no verso de número 31, quando ele diz assim, essa expressão assim aponta a conclusão, Ele poderia usar, não sei se na sua Bíblia aparece a estrutura por isso, ou logo, pois, por conseguinte, portanto. Enfim, é uma expressão que denota conclusão. Paulo está concluindo a sua fala. Mas por que ele fala, sobre esta questão, irmãos? Quer comais, em outras Bíblias, ou em outras versões diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. É muito comum, gente, nós nos entristecermos com os outros, principalmente quando aquilo que nós fazemos tem um fim no outro, E eu explico o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou querendo dizer quando eu faço algo com um fim no outro. Até porque a fé cristã também tem disso, Eu tenho que amar o outro, tenho que fazer algo para o outro, promover o bem espiritual e o bem-estar do outro. Mas muito cuidado quando a gente leva a vida cristã tentando agradar o outro. O cristão, ele não foi chamado, ele não foi trazido à luz ou à presença de Cristo para viver a sua vida agradando o outro. E aí, calma. Porque há uma linha muito tênue, E quando eu falo em agradar o outro, não é no sentido, como eu já acabei de falar há pouco, não é no sentido de a gente viver uma vida que, como eu poderia dizer, uma vida que tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente pensa, é como para chalerar o outro, sabe? Como eu poderia dizer,
chalerar, bajular o outro. Não é disso que eu estou querendo falar. Agora, existe uma responsabilidade para com o outro. É diferente, irmãos. É diferente a gente bajular, é diferente a gente chalerar, de a gente cuidar do outro, de a gente tratar do outro. E aí eu quero estabelecer bem essa diferença, né? Então, quando a gente faz tudo pensando no outro, no sentido de chalerar, de bajular, de chamar a atenção do outro para nós e receber aplausos, receber ombrinho no ombro, essa pessoa ainda não entendeu qual é o segredo da vida cristã. Qual é o segredo de viver para Deus. Pois Paulo está tentando aqui colocar ou organizar uma ideia na mente dos irmãos de Corinto. Qual é o problema, Emanuel? O problema, irmãos, é que na igreja de Corinto havia, dentre tantas divisões e problemas, neste caso em especial, havia os cristãos fracos e os cristãos fortes. Há dois grupos que Paulo tem em mente aqui. E para estes, Paulo se dirige ou se reporta. Quem são os fortes? Quem são os cristãos fortes de Corinto? São aqueles que comem de tudo. O contexto aqui é comida. Se você ler do verso 23 ao verso de número 33, Paulo está falando aqui de comida, irmãos. De comida. É tanto que ele diz aqui no verso de número 25, comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Né? Paulo está tratando de comida. No verso 23 é que ele já vem aqui colocar também, organizar essa ideia de liberdade, porque ele diz aqui, tudo me é permitido, mas não é Paulo que está dizendo isso. Paulo pega o slogan da igreja de Corinto, porque eles tinham isso em mente, a questão da libertinagem. Libertinagem é diferente de liberdade. E Paulo está querendo fazer essa distinção aqui. Opa! Então tudo me é permitido. Paulo pega o slogan, tanto que na sua Bíblia, muito provavelmente, esse tudo me é permitido ou tudo me é lícito esteja entre aspas. Porque era isso que os irmãos libertinos da igreja de Corinto diziam. Mas, preste atenção nessa expressão, mas, que é uma contraposição daquilo que ele está dentro, daquilo que ele disse, né? Mas nem tudo me convém, ou nem tudo me edifica. Aí ele diz de novo, tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, Em outras palavras, calma, ninguém pode ser egoísta, apenas pensando em si, mas sim o dos outros. Então isso aqui eu já falei, já fiz essa distinção anteriormente, né? De viver uma vida em prol do outro, no sentido de ajudar, no sentido de beneficiar o bem-estar do outro, seja espiritual ou físico, enfim, né? Diferente de bajular. Então, Paulo já tenta aqui organizar uma coisa, né? Que é essa questão da liberdade que nós temos na vida cristã e da liberdade que a gente desfruta, né? De um indivíduo para outro indivíduo, né? Então, Paulo está falando para esses cristãos. E havia os cristãos chamados fortes, né, vou assim chamá-los ou intitulá-los fortes, que comiam de tudo. Tudo o que, Emanuel? Olhando para o contexto, irmãos, eles iam à feira e comiam a carne que eles compravam ou encontravam na feira. Por isso que Paulo vai falar no verso de número 25, né, como eu já falei, comam de tudo o que se vende no mercado. Mas qual era o problema que havia nesta carne, nessa comida comprada na feira? Era que essa carne, antes de chegar no mercado, ela passava pelos templos pagãos. E ela era oferecida às entidades, aos deuses pagãos. Então havia os fortes
que tinham o seguinte entendimento: ah, isso aí não me faz mal nenhum. Não me faz mal nenhum. Até Paulo vai dizer, no verso 25, comam de tudo o que se vende no mercado. Então Paulo aqui está reforçando a ideia daqueles que é forte, ou daqueles que são fortes, né? Que são fortes, que não veem essa carne, que não veem essa comida como um ponto de escândalo, né? Ou não vê problemas nenhum, não vê problema nenhum. E aí, por outro lado, havia os cristãos fracos. Se havia os fortes, havia os fracos. Quem eram os fracos? Os fracos eram aqueles que se escandalizavam com estes que comiam essa comida sacrificada aos falsos deuses, aos ídolos pagãos. Traduzindo tudo isto para a nossa realidade, pensem, irmãos, alguém que sacrifica uma galinha no terreiro, por exemplo, você comia ou não? Eis a questão. E agora? Você botava para dentro ou não? Teria coragem? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, Paulo está dizendo aqui, está claro, irmãos. Paulo é a mesma coisa. Paulo está dizendo aqui, comam de tudo que se vende no mercado. E era a comida que vinha sacrificada, que passava ali, era ofertada aos falsos ídolos, às entidades pagãs, tá certo? Sem fazer perguntas por causa da consciência. Essa expressão é interessante. Sem fazer perguntas. Porque se alguém perguntasse, né, de onde aquela carne vinha, qual era a procedência dela, então muito provavelmente uma pessoa escutando, sabendo de onde ela vinha, o fraco poderia se escandalizar. E se escandalizando, né, como, sei lá, até um certo tempo aí, muitos cristãos se escandalizavam com outros porque o camarada ou a mulher, né, a mulher usava batom. Então isso aí era motivo de escândalo, né? Outros se escandalizavam porque usavam bermudas. Então tinha gente que não via problema nenhum nisso, enquanto outros achavam que aquilo ali era pecado, etc. e tal. E a gente sabe que não é, irmãos. Não é pecado. Então, Paulo tenta organizar aqui, espero que vocês estejam entendendo, Paulo tenta organizar a igreja e o pensamento dos irmãos, e ele apela para a questão da consciência, e essa expressão é muito importante, a consciência. Paulo também vai falar lá em Romanos 14 sobre a consciência, e é uma passagem bem parecida com esta aqui, tá certo? Então, veja só, no verso de número 26, aí olha só onde Paulo vai, ou a que texto Paulo vai usar como embasamento da sua fala. Vejam só, irmãos, verso de número 26, ele vai dizer, pois, ele agora vai explicar, né? Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Como assim, Emanuel? Eu não entendi. Paulo simplesmente, irmãos, foi buscar o embasamento para o que ele está dizendo à igreja de Corinto, lá no Salmo de número 24, verso 1, que diz o seguinte, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Então Paulo foi lá em Salmo, isso revela a habilidade dele com a escritura, irmãos, o conhecimento dele da escritura. Paulo foi lá no Salmo de número 24, verso 1. Só que o mais interessante, irmãos, o mais interessante disso é o seguinte, é que este Salmo
no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, na cultura judaica, era um salmo usado nas orações, no momento de refeição. Olha só que interessante. De acordo com um comentarista, ele vai nos dizer o seguinte, que o conteúdo e propósito dessas bênçãos, citadas no Salmo 24, verso 1, ele vai dizer que o propósito dessas bênçãos é dar louvor e graças a Deus pela abundante bondade que ele concedeu sobre suas criaturas e, ao mesmo tempo, obter permissão dele, de Deus, no caso, para apreciar os frutos deste mundo, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Dito em outras palavras, o que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: comam. Comam. Não importa de onde veio, porque, em última instância, quem criou tudo foi o Deus que fez os céus e a terra e que é dono de tudo. Por isso que ele vai dizer no verso 1 do capítulo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Já dizia um teólogo holandês, o Abraham Kuyper, que não existe, irmãos, 1 metro quadrado aqui nesta terra, nas galáxias, no mundo inteiro, que Deus não diga, é meu. Tudo pertence ao nosso querido e amado Deus. Por isso, agora ele vai entrar no verso de número 27 e dizer: se algum descrente o convidar, olha só, para uma refeição, é comida. O salmo que Paulo citou era feito uma oração, usado como oração num período de refeição. Então ele vai dizer, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo. Se lhe for, ou coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Olha só, mais uma vez. Porque alguns irmãos poderiam se escandalizar se perguntassem: de onde veio essa carne? De onde veio a galinha que você comeu hoje na hora do almoço? Você comeria se tivesse vindo de um terreiro? E aí Paulo segue dizendo, no verso de número 28, mas se alguém lhe disser, mais uma vez ele agora vai pegar a fala da pessoa, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da consciência, tanto por causa da pessoa que o comentou, porque ninguém sabe qual é o que se passa na mente dela, de tipo, ela falou aquilo ali para que o outro não comesse e ela não ser escandalizada. E aí ele segue dizendo, mas se alguém, melhor, não coma, tanto por causa da consciência que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Então, em outras palavras, eu tenho que pensar no outro, na edificação do outro. Na edificação do outro. Irmãos, aqui tem um segredo gigantesco. Por isso que Paulo ele falou no verso de número 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. É pensar, irmãos, que há um limite, e o meu limite é viver de maneira que o outro
também possa expressar a sua vida, a sua fé, a maneira como ele enxerga Deus, as limitações dele, entender, é ter paciência com o outro. Em outras palavras, resumindo, a gente precisa na caminhada cristã ter paciência com o outro a partir da limitação que o outro revela ou demonstra. Ninguém pode requerer de uma criança que ainda está tateando que ela pule de um muro, que ela nade, que ela ande de bicicleta. É ter calma. Paulo não condena aquele que entende que aquilo não faz problema nenhum, não tem efeito nenhum na vida do forte. Então, o que ele diz aqui, agora, no verso de número 30? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Entende, irmãos? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado, dando graças a Deus? Se eu participo de uma refeição que eu louvo a Deus, agradeço a Deus, por isso que ele usou lá o verso 1 do capítulo 24. Se eu participo de uma coisa que dou graças a Deus, por que eu sou condenado por uma coisa que eu dou graças a Deus? Vocês percebem o jogo de palavras e a contradição do argumento de Paulo para aqueles que condenam? Então Paulo respeita o limite daqueles que são limitados e ao mesmo tempo bate neles também. Porque como é que eu posso ser condenado por uma coisa que eu dou graças a Deus? Então a gente precisa, num momento como este, ter paciência. A irmã Rosângela colocou aí, tem pessoas que não comem comidas de milho feitas no dia em que se comemora o dia do São João. Pode me chamar, minha irmã, que eu vou à sua casa, levo minha esposa e a gente vai comer, tomar um cafezinho. Pode chamar aí o pastor Valone, irmã Sueli, que eles vão também. Chame outros irmãos que nós vamos também. Não é, irmãos. O milho, tudo foi feito por Deus. Agora, precisamos entender que se há alguém que se escandaliza com aquilo, é melhor que eu não faça na frente dele. Eu não vou estar sendo hipócrita, irmãos. Se eu não fizer na frente dele, eu estarei amando ele para que ele não peque mais. Para que ele não peque mais. Não peque mais pensando algo acerca de mim que eu não sou. Pensando algo de mim ou me julgando por uma coisa que ele não entendeu. Então, quando eu olho para a minha vida cristã, e eu acho que você também já fez essa reflexão, quando eu olho para a minha vida cristã e para o meu passado, tantas coisas que eu aprendi e que tive que desconstruir porque eu aprendi errado. E a caminhada cristã tem disso. A caminhada cristã nos ensina a andar com os nossos irmãos, conversar com os nossos irmãos, ler a palavra. Nos ensina, irmãos, e nos leva a uma maturidade cristã. É isso que Paulo está querendo ensinar à igreja de Corinto. Qual é o segredo da vida cristã, Emanuel? Qual é o segredo da vida cristã, minha irmã, meu irmão? Verso de número 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O segredo da vida cristã está em eu trabalhar e fazer tudo
para Deus, para agradar o Senhor. Eu não estou bem lembrado se foi Lutero ou se foi Charles Spurgeon, que quando questionado, essa aí eu aprendi com minha sogra, viu, essa semana, que quando questionado acerca como é que eu devo viver para a glória de Deus, ao que ele respondeu, não sei se foi Lutero, se minha sogra puder responder aí quem foi, né? Ela está assistindo aí também. Eliseu, me ajuda aí. Quando questionado, né? Como é que eu vivo para a glória de Deus? A pessoa era um sapateiro, se não me falha a memória. Ao que o pregador, né? Lutero ou Charles Spurgeon disse o seguinte: faça o seu melhor sapato e venda por um preço justo. Lutero, olha aí, Lutero. Faça o seu melhor sapato e venda por um preço justo. Traduzindo isto, irmãos, faça o melhor que você pode fazer e seja honesto com as suas coisas. Nem mais, nem menos. Sim, sim, não, não. Isso é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não é viver uma vida frenética, procurando toda noite qual é a sala, qual é a igreja, qual é o lugar que tem poder para eu receber, e ali receber uma carga e poder sair como se fosse de um terreiro de macumba. Não vou usar macumba porque é até um termo pejorativo, mas sair de um terreiro como se eu tivesse saindo saindo da igreja como se eu tivesse saindo de um terreiro e recebido um passe. Sabe, irmãos, viver para a glória de Deus é viver uma vida onde se eu estudo não para impressionar, mas para agradar ao Senhor através dos meus estudos e servir a Deus. Se eu trabalho numa empresa, eu trabalho servindo a Deus através daquilo que eu faço. E as pessoas que chegam, às vezes sem conhecimento da causa, e você sabe, conhece a causa, e você não enrola, vai direto ao ponto. Viver para a glória de Deus é fazer o seu trabalho, seja um bolo que você faz, um cuscuz que você faz, um fritar de ovos, sabe? Uma comida que você faz com amor, você faz para agradar a Deus. Porque se você faz para agradar o outro, no sentido de bajular o outro, quando o outro te contrariar pela primeira, segunda, terceira, quarta vez, você não vai suportar. Você vai chutar o pau da barraca e dizer: eu não faço mais da maneira como eu fazia. Por isso que muitos casamentos não se sustentam. O segredo do casamento não está na minha performance, não está nos meus muitos livros que eu leio sobre casamento, não está na minha habilidade de palavras, de convencer a pessoa, não. O segredo do seu casamento é Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama o próximo. Quanto menos você ama a Deus, menos você também vai amar o próximo. Então a vida cristã, o segredo dela está no nosso Criador. Por isso que ele vai agora terminar exortando no verso de número 32, não se tornem motivo de tropeço, porque algumas pessoas estavam se tornando, porque não estavam levando em consideração o outro, quem era fraco. Então não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, porque os judeus debatiam sobre isso, né, sobre esse assunto, nem para gregos, né? Os judeus não comiam, ou alguns judeus não comiam, né? Os gregos eram libertinos, eram
eram, digamos assim, um povo de uma cultura avançada, nem para a igreja de Deus. E aí Paulo vai agora dar o exemplo dele no verso de número 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. E aqui Paulo não está falando de bajulação, irmãos. Paulo está falando sobre a capacidade que ele recebeu de Deus de conduzir as diversas situações que ele se encontrava ou passava, né, ou enfrentava. Porque não estou procurando, olha só o que ele diz, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Para que propósito? Ele agora vai explicar. Para que sejam salvos. Meus irmãos, que Deus nos ajude, nos dê graça, para que a gente possa compreender a sua palavra e termos a capacidade de negar a nós mesmos, muitas das vezes, botarmos o pé no freio, pensar menos em nós mesmos para servir o outro. E aqui quando eu falo de servir o outro, mais uma vez, eu não estou falando de bajulação, irmãos. Eu não estou falando de chalerar o outro, eu estou falando de servir o outro em amor a Cristo. Porque se eu não tenho Cristo em mente, eu rapidamente desistirei da tentativa de auxiliar e de ajudar o outro. E por que eu amo, faço tudo pensando em Cristo? Sabe por quê? E esse é o segredo, né? Pensando que o segredo é Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus deu o seu melhor. E quem foi o melhor de Deus? O melhor de Deus, como diz o escritor John Piper, o melhor presente de Deus é Ele mesmo. E Ele deu o seu próprio Filho. Ele deu Ele mesmo para habitar entre nós. E não somente isto, para nos salvar de nós mesmos. O Senhor nos livra de nós mesmos. Então que Deus nos ajude e que saibamos ou reflitamos sobre esta passagem, lembrando que o segredo da vida, além de a gente tirar leite da vaca, no sentido metafórico, né, no sentido figurado, porque a vida exige esforço, trabalho e muito trabalho. A vida cristã, além de muito trabalho, exige a nossa devoção ao Criador, ao nosso amado Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E que amanhã, irmãos, nós estejamos juntos mais uma vez aqui nesta sala de oração, de reflexão e de leitura da palavra, crendo no nosso Criador. Então nós vamos orar agora, encerrando, né? Quero desde já agradecer a sua presença. Eu não sei se Larissa, eu vi Larissa aí, esposa do nosso irmão Wellington. Ele falou comigo hoje. Larissa, você está aí, meu irmão? O Wellington também. Leto me pediu oração, irmãos. Agora eu esqueci de anotar, passar do WhatsApp para o meu bloco de notas aqui. Mas ele pediu oração acerca de um irmão, de um amigo, né, dele que conhece, que está com suas veias, né, obstruídas, tá mal de saúde. E o nosso irmão também, que tem nos acompanhado, agora me fugiu a memória o nome dele. Se você puder se manifestar aí, meu irmão, por favor, assim o faça, né, que nós estejamos orando por estes queridos irmãos. Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por tua palavra, bendizer pelo teu santo e bendito nome, pois tu és o segredo da vida cristã. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos a ti.
Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos confiar. Em Ti não há traição. Em Ti não há falsidade. Em Ti, Senhor, não há segundas intenções. No Senhor há sinceridade. No Senhor há verdade. E é por isso que nós queremos confiar em Ti, Senhor, continuar confiando em Ti, porque o segredo da vida cristã não somos nós, não é o meu muito saber, não é o meu muito saber Bíblia, porque até Satanás conhece Bíblia. Até Satanás sabe de Gênesis a Apocalipse. Mas é o quanto o nosso coração se rende e se prostra a Ti. Tem misericórdia de nós enquanto igreja, Pai. Assim, Deus, eu Te oro juntamente com os meus irmãos. Também coloco diante de Ti 2 pedidos de oração, o amigo do nosso irmão Wellington. E também, Senhor, o irmão deste irmão que sempre está conosco aqui nas lives. Que o Senhor esteja cuidando dele no hospital, curando, agindo, Pai, fazendo a Tua vontade. E de tantos outros, Senhor, de tantos outros colegas que padecem porque carecem, Senhor, do pão de cada dia. Deus, nos ajuda para que vençamos, mas que, antes de qualquer coisa, não saia da nossa mente que o Senhor é o nosso provedor. Muito obrigado, Pai, por tudo no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, Elson, obrigado, irmã Sueli, Léo, isso mesmo, irmão Elson. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que estejamos juntos amanhã. Amém?